Aemond Rivers, O Corvo Branco, Parte 9. O preço da eternidade. Os séculos passam de forma diferente para aqueles que desafiam os deuses. Aemond Rivers descobriu isso da maneira mais dura, não através de um evento catastrófico, mas através da lenta acumulação de anos, de perdas, de despedidas. Os amigos morriam. Os amantes envelheciam. Os filhos cresciam, tornavam-se adultos, e então inexoravelmente começavam a morrer também. A primeira grande perda foi Brinden, o jovem. Seu primogênito, fruto de Alisane Bracken, morreu aos 47 anos, durante uma escaramuça nas terras fluviais. Uma flecha ironia cruel acertou seu pescoço. Quando Aemond chegou, horas depois, o corpo já estava frio. Ajoelhou-se na lama, segurou a mão do filho, e pela primeira vez em décadas, chorou. A segunda foi Mia. Sua filha ruiva, a aventureira que herdara o espírito livre da mãe, morreu de parto aos 52 anos. O bebê sobreviveu. Uma menina que Aemond chamou de Mia, a segunda, mas Mia, a primeira, partiu deixando um vazio que nada podia preencher. Anna seguiu 5 anos depois. Uma febre, disseram. Inofensiva para a maioria, mortal para ela. Aemond ficou ao seu lado na cama por 3 dias, usando toda a sua magia para tentar salvá-la. Não adiantou. Quando ela fechou os olhos pela última vez, ele sentiu algo se partir dentro de si. Visenya durou mais. Sua filha de Tirosh, a feiticeira talentosa, viveu até os 68 anos, uma idade respeitável para qualquer um. Morreu em seu sono, em sua mansão em Tirosh, cercada por livros e amuletos. Aemond recebeu a notícia por Corvo e passou a noite inteira olhando para o mar, sem dizer uma palavra. Ariana e Aegon, os filhos dorneses, foram os últimos. Ariana morreu aos 73, pacificamente, em sua vila nas montanhas. Aegon, seu xará, seu homônimo, morreu aos 75, de velhice pura, cercado por netos e bisnetos. E então Aemond ficou sozinho. Todos os seus filhos, mortos. Todos os seus amores, desaparecidos. Todas as pessoas que um dia significaram algo para ele, Baelor, Maekar, Daeron, Brinden, Shiera, eram agora apenas memórias, sombras dançando nos corredores de sua mente. Mas ele continuava vivo. A descoberta acontecera décadas antes, quase por acidente. Aemond sempre fora um estudioso da magia negra, magia de sangue, magia das sombras. Aprenderá com Shiera, sua mãe, e depois aprofundará seus conhecimentos por conta própria. Mas foi apenas quando os primeiros fios brancos começaram a aparecer em seus cabelos, já brancos por natureza, mas agora com a textura opaca da idade, que ele começou a buscar algo mais. A imortalidade. Não era um conceito novo. Os antigos feiticeiros de Valíria supostamente conheciam segredos para prolongar a vida. Diziam que alguns viviam séculos, que alguns talvez ainda viviam, escondidos em algum canto do mundo. Aemond passou anos procurando esses segredos, vasculhando bibliotecas, pagando mercadores por pergaminhos raros, viajando para terras distantes em busca de conhecimento proibido. Encontrou. Os rituais eram terríveis, exigiam sangue, exigiam sacrifício, exigiam coisas que ele preferia não lembrar. Mas funcionavam. A primeira vez que realizou o ritual completo, sentiu algo estranho, uma onda de energia percorrendo seu corpo, uma sensação de rejuvenescimento que era quase intoxicante. Quando olhou no espelho, viu que as linhas finas ao redor de seus olhos haviam desaparecido. Seus cabelos sempre brancos brilhavam com um viço novo. Ele continuou. A cada década, quando os sinais da idade começavam a aparecer, repetia o ritual. E a cada vez, o preço era mais alto, mais sangue, mais sacrifício, mais escuridão. Mas ele pagava. Porque a alternativa a envelhecer, definhar, morrer era impensável. Ele ainda tinha trabalho a fazer. Ainda tinha promessas a cumprir. Ainda tinha um reino para proteger. Daeron II Targaryen, 184, 209 BC. O primeiro rei que serviu foi também o mais sábio. Daeron, o bom, deu-lhe terras quando ele era apenas um jovem arqueiro com olhos estranhos.
Ensinou-lhe que a paz era possível, que a diplomacia podia vencer guerras, que um rei devia ser justo antes de ser temido. Aemond guardava essas lições como tesouros. Quando Daeron morreu levado pela grande praga da primavera, Aemond estava ao seu lado. Segurou sua mão enquanto o rei partia, e prometeu cuidar do reino. Foi a primeira promessa que fez a um rei. Não seria a última. Aerys I Targaryen, 209-221 DC. O segundo rei foi o mais estranho. Aerys amava livros mais do que pessoas. Passava dias em sua biblioteca, lendo profecias antigas, enquanto Brynden Rivers e depois Aemond governavam em seu nome. Muitos o chamavam de Rei Fantoche, Rei Sombra, Rei Ausente. Mas Aemond via algo diferente. Via um homem que sabia de suas limitações e tinha a sabedoria de delegar. Via um homem que, apesar de sua estranheza, se importava profundamente com o reino, apenas não sabia como demonstrar. Quando Aerys morreu, pacificamente, em sua biblioteca, cercado por livros, Aemond sentiu uma ponta de tristeza. Não eram próximos, nunca foram, mas respeitava a mente do homem, sua curiosidade infinita, sua recusa em ser o que os outros esperavam. Maekar I Targaryen, 221-233 DC. O terceiro rei foi seu amigo. Maekar, o homem que carregara a culpa pela morte de Baelor por toda a vida, que se tornara severo e implacável para esconder a dor, que exilara o próprio filho Aerion para Lys. Aemond o conhecia como ninguém. Compartilhara noites de vinho e silêncio, batalhas e vitórias, derrotas e lutos. Quando Maekar morreu atingido por uma pedra de catapulta durante o cerco a Salgama, Aemond sentiu como se parte de si mesmo também morresse. Foi ao funeral, viu o corpo ser queimado em uma pira, e lembrou-se de outra pira, há muito tempo, quando Baelor partira. 2 irmãos. 2 amigos. 2 reis. Agora ambos eram cinzas. Aegon V Targaryen, 233-259 DC. O quarto rei foi o mais surpreendente. Aegon era, como era conhecido quando o menino crescera nas ruas, ao lado de um cavaleiro chamado Duncan, o Alto. Era diferente de todos os Targaryen que Aemond conhecera, mais próximo do povo, mais idealista, mais sonhador. Queria dar direitos aos plebeus, limitar o poder dos lordes, criar um mundo mais justo. Aemond admirava seus ideais, mas temia suas consequências. Os lordes não aceitariam mudanças pacificamente. O reino não estava pronto para um rei tão revolucionário. Trabalharam juntos por 26 anos. Aemond foi sua mão, seu conselheiro, seu amigo. Ajudou-o a navegar as águas traiçoeiras da política, a evitar crises, a manter a paz. Nem sempre concordavam. Aemond era mais cínico, mais pragmático, mais disposto a usar métodos sombrios, mas sempre se respeitavam. Quando Aegon morreu no desastre de Solar Estival, junto com seu filho mais velho e centenas de outros, a notícia atingiu Aemond como um golpe físico. O rei idealista, o homem que sonhava com um mundo melhor, estava morto. E o reino mergulhou no luto. Jaehaerys II Targaryen, 259-262 DC. O quinto rei foi o mais breve. Jaehaerys, filho de Aegon V, era um homem doente desde jovem. Sofria de problemas de saúde que os meistres não conseguiam curar, e seu reinado durou apenas 3 curtos anos. Mas nesses 3 anos, Aemond viu algo nele, uma centelha do pai, uma determinação silenciosa de fazer o melhor possível com o tempo que lhe restava. Trabalharam juntos em questões menores, reformas administrativas, alianças matrimoniais, preparativos para o futuro. Jaehaerys sabia que não viveria muito, e queria deixar o reino o mais estável possível para seu filho. Quando morreu pacificamente, em sua cama, cercado pela família, Aemond sentiu mais cansaço do que tristeza. Já vira tantos reis partirem. Já vira tantos funerais. Já vira tantas piras consumirem tantos corpos. Mas ainda doía. Sempre doía. Aerys II Targaryen, 262. O sexto rei foi o mais preocupante. Aerys, o filho de Jaehaerys, era jovem quando subiu ao trono há apenas 19 anos. Era belo, carismático, inteligente. Nos primeiros anos, parecia um bom rei.
Ouviu conselhos, respeitou os lordes, casou-se com uma mulher linda Raela de sua própria linhagem e começou seu reinado com esperança. Aemond, agora com 92 anos, embora aparentasse no máximo 40, observava-o com atenção. Via sinais que outros não viam. A impaciência. O orgulho ferido. A paranoia crescente. Ainda não era o rei louco. Ainda não queimava pessoas por diversão. Mas Aemond sentia o cheiro da loucura no ar, como uma tempestade se aproximando. E sabia que seus serviços seriam mais necessários do que nunca. Numa noite, no 4º ano do reinado de Aerys II, Aemond River sentou-se em seus aposentos na Fortaleza Vermelha e contemplou sua própria existência. 92 anos. 6 reis. Incontáveis batalhas, conspirações, amores, perdas. Seus cabelos ainda eram brancos, sempre haviam sido, mas agora eram brancos de beleza eterna, não de velhice. Seus olhos, um azul escuro, um verde brilhante, ainda viam com clareza sobrenatural. Seu corpo ainda era ágil, forte, jovem. Mas sua alma estava cansada. Ele abriu um cofre escondido atrás de uma estante e retirou um pergaminho antigo, ritual que o mantinha vivo, jovem, presente. Leu as palavras familiares, as instruções terríveis, o preço a pagar. Sabia que precisaria realizá-lo novamente em breve. Os sinais começavam a aparecer: uma leve rigidez nas juntas pela manhã, uma fadiga que não existia antes, um embaçamento ocasional na visão periférica. Mas também sabia que cada ritual o custava mais. Não apenas em sangue e sacrifício, mas em humanidade. A cada vez, ele sentia que perdia um pouco mais de si mesmo, um pouco mais da capacidade de amar. De sentir, de se importar. Os filhos mortos. Os amigos mortos. Os amantes mortos. Todos mortos. Todos partidos. Todos reduzidos a memórias que ele lutava para manter vivas. Por que continuo? Perguntou-se ele, não pela primeira vez. Por que insisto em viver quando todos que amei já se foram? A resposta veio como sempre vinha, não como revelação divina, mas como lembrança de uma promessa antiga. Cuide do meu reino, Aemond. Cuide do meu filho Aerys. Ele precisa de alguém que veja o que ele não vê. Alguém que sussurre a verdade em seus ouvidos. Daeron II, moribundo, há quase um século. E Aemond prometera. E Aemond mantinha suas promessas. Ele guardou o pergaminho de volta no cofre. Levantou-se um movimento fluido, jovem, apesar de tudo, e caminhou até a janela. Lá fora, a lua brilhava sobre Porto Real, sobre a Baía da Água Negra, sobre o reino que ele jurara proteger. Aerys II era jovem. Era volátil. Era perigoso. Mas enquanto Aemond Rivers vivesse, enquanto o Corvo Branco pairasse sobre Westeros, haveria alguém para sussurrar a verdade. Haveria alguém para proteger o reino das sombras. Mesmo que isso lhe custasse a alma. Na manhã seguinte, Aemond Rivers, aparentando ainda seus 30 e poucos anos, belo como sempre, misterioso como nunca, caminhou pelos corredores da Fortaleza Vermelha em direção à Sala do Trono. O rei Aerys II aguardava para o conselho matinal. O Corvo Branco ajustou a capa branca, sempre branca, para combinar com os cabelos, e entrou na sala com a cabeça erguida. Mais um dia. Mais um rei. Mais uma promessa a cumprir. E no fundo de seus olhos díspares, uma pergunta silenciosa ecoava: quantos mais? Quantos reis ainda verei nascer e morrer? Quantos amigos ainda perderei? Quantas vezes ainda terei de olhar para um trono vazio e lembrar de todos que se foram? Ele não sabia a resposta. Mas sabia que continuaria. Até o fim. Seja ele qual fosse.